Hoje é domingo, 5 de julho de 2020, são 15 horas e 27 minutos. O que faz o escriba aqui num domingo, às 15 horas e 27 minutos, um relógio eletrônico marcando e o relógio com mais de 100 anos também marcando a hora certa, num sinal qualquer de equilíbrio, mantido pelo cronista, embora no meio da pandemia ia acontecendo o previsto, porque houve esse laceamento e começa a morrer mais gente. E as infecções iniciam uma proliferação nos ambientes ou nas circunscrições onde houve o laceamento. O escriba já afirmou isto. Corre-se o risco. E o risco é muito sério. Ver-se-á o que vai acontecer. E esse escriba vem hoje aqui no domingo, correndo e saindo de volta ao lar, logo após o término da crônica, porque a cabeça funciona assim. Há uma relação de causalidade quase anárquica. O escrevinhador estava a dormir, acordou, olhou a biblioteca que tem no quarto de dormir, tem uma biblioteca pequena, mas já tem, com os livros preferidos seus e da mulher, e viu O Chamado da Tribo, de Vargas Llosa, que está a ler, como outros tantos livros de Mário Vargas Llosa. Olhou, recortou aquilo no cérebro, voltou a dormir, acordou, examinou o jornal O Estado de São Paulo, que chega cedinho. Se a memória não falha, outro artigo, ou um artigo, do mesmo Vargas Llosa, que escreve normalmente no Estadão, uma coincidência feliz, e estava disposto a fazer uma crônica respeitante ao tema O Chamado da Tribo, porque lhe pareceu um título muito bom. E por que deixar para segunda-feira o que se pode fazer hoje? Daí almoçou, pediu licença, volta no máximo dentro de 40 minutos ao lar, mantendo então o isolamento pleno. E antes disso, põe a lume uma reflexão que é espontânea, sem preparo qualquer, mas estimulada, tal reflexão pelo título do livro de Mário Vargas Llosa, O Chamado da Tribo. Llosa era marxista, mudou de ideia com o correr do tempo e, alcançando o início da maturidade, transformou-se em um liberal. E um liberalismo que lhe deu, inclusive, o Prêmio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa. Daí, o que aconteceu ao escriba? O escrevinhador estava disposto a mudar o título da página de rosto, a bem dizer, da crônica, aconselhando ou comunicando à classe que ia vigiar atentamente o processo de escolha dos dois novos ministros da Suprema Corte,
a contar do ministro Celso de Mello, que se aposenta provavelmente ou certamente em novembro deste ano. Uma perda lamentável, acompanhada à distância ou além por aquela dispensa do ministro Marco Aurélio. São dois eminentíssimos juízes que vão fazer muita falta para nós brasileiros. Daí veio o escriba com esse título na cabeça, O Chamado da Tribo, passa para o Estadão, encontra a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal e poderia deixar para segunda-feira. Mas não se deixa para depois o que se pode fazer hoje. E O Chamado da Tribo, da Tribo, é um título que este antigo escrevinhador vai pedir emprestado a Mário Vargas Llosa. Vai pedir o título emprestado, porque diz muito, inclusive, com o texto dessa obra desse grande pensador, e diz também com o título A Escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, e diz mais ainda com a disposição deste escriba de não deixar que a intenção se perca. Esse artigo, A Escolha dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, posto no Estadão de hoje, domingo, 5 de julho de 2020, previne os brasileiros sobre essa dupla vaga a se abrir, uma no fim do ano e outra no ano que vem. E o jornal O Estadão, não se sabe quem faz os editoriais do Estado de São Paulo, mas é gente competente que sabe das coisas. O jornal O Estadão está prevenindo a classe jurídica brasileira, principalmente a classe jurídica, sobre o que vem por aí, sobre os projetos que há no Legislativo respeitantes à mudança eventual do processo de escolha dos ministros da Suprema Corte. Há uma crítica a uma tentativa eventual do presidente da República de indicar alguém despreparado para a vaga a se abrir com a saída do ministro Celso de Mello, e isso tem relação direta com O Chamado da Tribo, que foi o título a despertar a atenção deste velho escrevente de direito penal. Um humilde flibusteiro, mas ainda lúcido o suficiente para afirmar que a tribo precisa estar atenta. A tribo, ao pensar ou no pensar deste antigo e crestado escrevinhador do direito penal e do processo penal, a tribo é constituída por 800 mil advogados ou bacharéis em direito, postos a viger nesse nosso mundo, em função, inclusive, de menor dose de responsabilidade dos diversos ministros de educação ou da educação que passaram por Brasília e antes de Brasília, pelo território outro onde o Ministério da Educação estava acampado lá atrás, muito lá atrás. Mas este escriba já era vivo e esperto
lá atrás, e muito lá atrás, quando Jarbas Passarinho ocupou o cargo de ministro da Educação no nosso país. E aí começou essa proliferação de faculdades. Bem ou mal, nós estamos aí 800 mil profissionais do direito. Uns formados em escola de primeiro nível, outros de segundo ou terceiro nível de reputação, mas todos eles com necessidade de aprimoramento intelectual hoje, e todos eles exercitando a advocacia, ou, no mínimo, a advocacia, com um esforço muito grande de manutenção da estabilidade, inclusive ética e honestidade suficiente a que possam muitos deles ou todos eles atender bem aqueles que necessitam dos préstimos dos experimentados na arte da pretensão e da resistência nos tribunais, principalmente nos tribunais. Nós somos 800 mil advogados. Este escriba vive da advocacia há 62 anos, fora os arremedos, quando era solicitador acadêmico, num passado que já vai muito longe. É, sim, um profissional teimoso, obstinado, entusiasmado pela advocacia criminal, ainda hoje, e sem aqueles pruridos de ser o melhor, o maior, o mais respeitado, o mais convocado às grandes causas, não. Este escrevinhador é mais um entre os 800 mil que trabalham e muito para a manutenção da família e para o não cometimento de infrações criminais ou de natureza ética. É mais um. Tem um egoísmo, sim, este escriba. O egoísmo é um amor enorme pela beca, que é a primeira que teve, e há de ser a última a vesti-lo. E essa teimosia o faz olhar com muita preocupação essa notícia de que vem por aí a escolha de um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal, e depois vem outra a seguir uns meses após. E essa preocupação deste escriba foi acidulada hoje na madrugada, quando viu a capa, o escorço, o esboço daquilo que Mário Vargas Llosa escreveu, e o título, O Chamado da Tribo. Uma tribo enorme. Nós somos 800 mil profissionais e 800 mil inscritos na OAB, segundo consta. Dentro desse contexto, nós fazemos parte das entranhas da corporação. Podemos ajudá-la a querer. E podemos querer, se por uma hipótese ela, a OAB, não quiser, com a acentuação que nós temos e que nós precisamos ter para vigiar. Porque essa tribo de 800 mil profissionais precisa vigiar a presidência da República, a ver qual será o indicado, qual será o escolhido. E essa escolha tem que ser fundamentada, sim,
num comprometimento muito grande do escolhido pela honestidade de conduta, numa competência dedicada ou acolhida após anos e anos de estudo, e por uma falta de defeitos grandes. Quais são os defeitos que o ser humano não pode ter? Este escriba nunca foi um sacerdote da boa conduta, nem um crítico daqueles que não se comportam exatamente dentro dos padrões, mas todos nós sabemos quais são as qualidades que precisamos ter para a ocupação de um cargo desses na Suprema Corte e quais os defeitos que nós não podemos ter. Entre tais deficiências desponta, sim, a falta de cultura jurídica, o defeito de não penetração nos problemas jurídicos que a pátria tem, que a população tem na questão da sobrevivência e no equacionamento da concorrência entre a riqueza e a pobreza. É importante que o candidato saiba dessas coisas. Outro dia, o escriba soube de uma particularidade que não consegue nem mesmo definir, porque aquilo passou pelos olhos deste escrevinhador a voo de pássaro. Lá nos Estados Unidos, ou pátria outra, um candidato a um cargo muito importante precisou desistir ou prestar compromisso com o afastamento da pretensão porque foi acusado de ter fumado maconha quando jovem. E, evidentemente, fumar uma cigarrilha de maconha enquanto jovem constitui um defeito que pode ter consequências na idade mais provecta, sim. Havendo afirmativa por aí de que hoje em dia, entre 10 moçoilos nacionais, uns 6 no mínimo, já provaram essa substância que hoje tem, inclusive, indicação medicinal. Isso não é o grande defeito, não. Isso se constitui numa deficiência posta na média da burguesia em desenvolvimento, e esperar que um candidato seja especificamente ungido pela santidade é talvez uma pretensão inatingível. E, de repente, um santo homem comete injustiça muito grande numa atenção qualquer a um caso pequeno, médio ou grande na destinação dos conflitos jurídicos que a pátria tem. Isto precisa ser muito bem balanceado e equilibrado, mas dentro de uma propedêutica bem posta. O ungido para a ocupação da vaga do ministro Celso de Mello há de ser uma criatura bem dotada em
todos os sentidos que uma criatura humana pode apresentar-se perante a coletividade. Há de ser um homem probo, honesto, justo e sem os grandes defeitos que o ser humano tem, tornando-o tais defeitos inapto para um tipo qualquer de liderança na comunidade posta sob sua atenção. É difícil chegar a isso? Não, é menos difícil do que se pensa. É fácil indicar-se quem não tenha os requisitos mínimos adequados à ocupação de um cargo desses. É fácil, sim. Basta uma propensão ideológica ao atendimento a uma convocação qualquer de uma parte da política vigente. Basta a atenção maior a pressões de cômputos razoáveis da população, por exemplo, alas militares, alas religiosas de tipos diversos, não importa quais. Basta que haja uma pressão inadequada nesse estilo. E basta que o povo, a população, a comunidade, enfim, saiba que o indicado não se põe bem na escolha a ser feita. E é evidente que o balcão perante o qual os pretendentes hão de ser postos na pretensão à escolha ou à assunção do cargo, o balcão há de ter lá atrás legisladores muito sérios e honestos, fazendo aquela enquete ou aquele interrogatório que precisa ser muito sério, muito adequado a saber o que é que o candidato sabe, até onde o candidato pode ir, quais os defeitos que o candidato eventualmente está a esconder e quais as qualidades que podem ser exponencialmente justificáveis para a opção maior. E isso aqui, além de uma boa propensão do presidente da República, deixando de lado essas peculiaridades apontadas por este escriba, isto aqui, além disso tudo, há de ser a submissão, queira-se ou não, aos 800 mil advogados que constituem aqueles caracterizados pelo o chamado da tribo. A nossa tribo vai ser convocada, sim, pela Ordem dos Advogados, que tem lá seus defeitos, porque todos os têm, mas tem uma destinação muito séria à prevalência do potencial que os advogados têm e precisam ter na comunhão de interesses pelo bem da nossa pátria. Nós somos 800 mil, sim, e havemos de ser 800 mil juízes também, presidente da República, atentos, espertos, fiscais e vigilantes, sabendo-se grande parte da nossa trupe, ou nossa tribo, grande parte da nossa tribo, há de deixar este cada vez mais difícil trabalho pela sobrevivência para prestar atenção nisso, num certo sentido, ou talvez num sentido muito grande. Nós, advogados, nós 800 mil advogados da nossa pátria,
estamos muito cansados, muito anônimos, muito negligentes no exame daquilo que se passa no Brasil, porque precisamos de uma dedicação muito grande à satisfação básica das necessidades da família. Mas somos um exército poderosíssimo, valiosíssimo para a fiscalização do que vai acontecer logo, logo. Se a memória do escriba não falha, a partir de novembro deste ano, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, 4 ou 5 meses. Portanto, sem que isso constitua pretensão a liderar qualquer coisa, este escriba hoje o que pretende é trabalhar mais um pouco e bastante, porque precisa ainda sustentar a família e pretende um pouco de paz para poder tomar o restinho de sol que a vida lhe traz. O que não o impede de ficar impressionado com o título desse livro, O Chamado da Tribo. Não deveria ser este velho, este ancião da advocacia criminal a convocar a tribo. Não, deveria ser a tribo a convocá-lo a ter um pouco mais de energia para a fiscalização do que vem por aí. Dito isto, são 16 horas, hoje é domingo. Vamos voltar a casa, colocar a máscara de volta, porque a mulher lá no lar diz: você se precavenha e volte inteiro para casa a descansar mais um pouco, porque amanhã, segunda-feira, é dia de trabalho. Você vai trabalhar em casa, mas é preciso trabalhar para poder pagar as contas do seu domicílio, da sua residência e ajudar os netos naquilo que eles precisam para poderem sobreviver. Depois disso tudo, vamos descansar um pouco e la nave va.